O céu desabou sobre Jianchen sem nenhum aviso. Enquanto a multidão se amontoava na porta do shopping, protegida por guarda-chuvas, Kim estava no meio do caos, completamente desamparado. O que começou como um chuvisco virou um dilúvio agressivo que o forçou a lutar contra a corrente de água. Desesperado, ele tentou usar as mãos como escudo, mas o aguaceiro era implacável. Cada passo era uma batalha para não ficar encharcado até a alma. O jovem apertou o passo, correndo contra o tempo para salvar suas roupas do desastre total. Finalmente, ele avistou o abrigo de um prédio e mergulhou para debaixo do toldo, ofegante. Ele começou a subir as escadas com os nervos à flor da pele. No meio do caminho, um calafrio percorreu sua espinha. Algo não estava certo. Kim congelou, virando-se devagar, sentindo que o perigo vinha de cima. Ele avançou como um bicho acuado, tentando silenciar os próprios passos, mas a água que escorria de seus sapatos o traía a cada degrau, ecoando no vazio. Ao alcançar o próximo patamar, a luz fraca de uma lâmpada revelou o pesadelo. Os olhos azuis de Kim quase saltaram das órbitas. Ali, sentada friamente contra o corrimão, estava Jie. Ela não estava ali para brincadeira. Uma mão apertava o cabo da espada e a outra segurava a bainha, pronta para o abate. O clima pesou. Os dois se encararam como predadores disputando o território, a água ainda escorrendo de seus rostos. O pânico tomou conta de Kim. Em um movimento brusco de defesa, ele saltou para trás, berrando por explicações. No susto, seu chaveiro escapou pelos dedos e o metal gritou ao atingir o chão de concreto. Assustada pelo barulho, a garota deu um bote para trás, colando as costas na parede. Ela vestia um traje branco e azul impecável, mas o brilho em seus olhos era de pura desconfiança. Kim, recuperando o fôlego e a coragem, recolheu suas chaves e tentou processar a cena. Ele pensou que era apenas uma cosplayer dedicada que quase o matou de susto. Porém, ao observar de perto, o choque voltou. Não era uma fantasia qualquer. As roupas eram de uma perfeição absurda, dignas de um mestre artesão. O que realmente o paralisou foi a espada. Cada detalhe gritava autenticidade e perigo real. Mesmo surpreso com a perfeição daqueles sapatos de palha, uma dedicação insana para um simples figurino, Kim decidiu que já tinha tido drama suficiente por um dia. Ele passou direto pela garota, girando o molho de chaves no dedo com um ar de quem não deve nada a ninguém. Mas no instante em que ia encostar na maçaneta, o grito dela cortou o ar, ordenando que ele parasse imediatamente. Kim travou, com a chave quase entrando na fechadura. Ele se virou, transbordando confusão, e soltou o óbvio. Aquela era a casa dele. Não dava para entender o pânico nos olhos daquela estranha. Ele não moveu um músculo contra ela, mas a garota não relaxou. Ao contrário, ela se encolheu num canto, com olhos carregados de uma fúria sombria, as mãos apertando a espada como se a qualquer segundo fosse desferir um golpe fatal. Sem paciência para delírios, o jovem deu de ombros e entrou. Antes de bater a porta, ele ainda deu uma última espiada pela fresta. Ela continuava lá, imóvel, vigiando a entrada do apartamento como uma estátua de gelo. Kim decidiu ignorar a bizarrice, trancou-se e sentiu o peso do mundo sair de suas costas ao arrancar as roupas coladas ao corpo. Descalço e já com roupas secas, ele nem se importou com o rastro de água que seu cabelo deixava no chão de madeira. O foco agora era outro. Ele foi direto para a geladeira, pegou uma lata gelada e em seguida buscou a ração do seu gato, o Melon. O bicho estava escondido, mas bastou o barulho do saco de comida para a criatura surgir do nada, piscando com aquela cara de inocente que só os felinos têm. Kim puxou o lacre da lata ouvindo o estalo satisfatório. Deu um gole longo, sentindo o líquido descer rasgando e lavando o estresse. Para ele, nada vencia o prazer de uma cerveja gelada após um dia caótico. Sentado no chão quente, ele observava a tempestade castigar a janela. A felicidade parecia completa. Ele estava seco, o gato estava alimentado e o mundo lá fora que se explodisse. Porém, o tédio não demorou a aparecer. A chuva não dava trégua e a noite parecia morta. De repente, um pensamento incômodo brotou em sua mente. Ele foi até o armário, remexeu na bagunça e pescou um guarda-chuva. Com o objeto em mãos, ele caminhou até a porta e colou o ouvido na madeira, em silêncio absoluto. A dúvida o corroía. O que aquela maluca estaria fazendo lá fora agora? Kim colou o olho na fresta do olho mágico, esperando encontrar a garota. Mas o corredor estava um deserto. Sumiu?
pensou, intrigado. Ele girou a cabeça tentando forçar um ângulo impossível pela lente, até que resolveu abrir a porta de uma vez. No que ele colocou o pé para fora, o susto. Ela surgiu das sombras, brotando como um fantasma atrás dele. O silêncio dela era de cortar o juízo. Kim, tentando ser o adulto da situação, mandou a real. Já passava da hora e o céu continuava desabando. Sugeriu que ela fosse para casa ou ligasse para alguém vir buscá-la naquele dilúvio. Ele até tentou ser gentil, apontando que ela ia acabar doente de tanto frio e umidade. Foi aí que pela primeira vez a voz dela ecoou, fria e direta, perguntando que lugar era aquele. Minha casa, no distrito de Beowan. Ele respondeu enquanto ela parecia processar a informação como se estivesse em outro planeta. Ela hesitou, perdida em algum conflito interno, até que disparou a pergunta. Quem é você? Kim ficou sem saber onde enfiar a cara. Como explicar que ele era só um vizinho tentando não ser um babaca? Sem jeito, ele estendeu o guarda-chuva para ela. A garota, mergulhada em pensamentos distantes, soltou uma bomba. Disse que fazia parte da Gang Yang, mas que não fazia a menor ideia de como tinha parado ali. Kim a encarou com pena. Essa pirou de vez no personagem, pensou, jurando que era só uma cosplayer que tinha batido a cabeça. Sem paciência para decifrar enigmas, ele decidiu que era melhor chamar a segurança do prédio e resolver logo o BO. Abriu a porta e, num gesto de pura loucura ou bondade, ofereceu abrigo no seu apartamento pequeno, mas quente, enquanto o guarda não chegava. Enquanto ele discava para o Chicho, o segurança, a garota começou a explorar o lugar com uma curiosidade bizarra. O telefone chiava e Kim tentava explicar a situação quando o desastre aconteceu. A TV estava ligada num comercial qualquer com gente engravatada sorrindo. Yang Hee não pensou duas vezes. Como um raio, ela sacou a espada e fatiou a tela da televisão com um golpe brutal. O vidro explodiu em faíscas e o brilho do aparelho agonizou uma sala. Ela estava em posição de combate, convicta de que tinha acabado de abater um inimigo poderoso. Do outro lado da linha, o segurança gritou ao ouvir o estrondo, perguntando o que diabos estava acontecendo. Kim só conseguiu virar o pescoço devagar. A garota o encarava com um olhar infernal, a lâmina brilhando e pronta para o próximo alvo. A voz dele simplesmente sumiu na garganta. Mesmo com o coração saindo pela boca, Kim mentiu para o segurança no telefone. Garantiu que estava tudo sob controle e dispensou o Chicho. A última coisa que ele precisava era de mais confusão. Quando desligou, o cenário era de guerra. A espada ainda estava enterrada no que sobrou da televisão, e Yang Hee o encarava como se ele fosse o próximo alvo. O pânico tomou conta. Kim tremia da cabeça aos pés, processando a rapidez daquele golpe brutal. Levou uma eternidade para conseguir abrir a boca, e quando conseguiu, a voz saiu murcha, perguntando quem diabos ela era. A garota nem piscou. Mantendo os olhos fixos nos destroços da tela, ela rosnou, querendo saber de onde tinham vindo aquelas pessoas que estavam presas na caixa. Kim estava perdidinho. Aquela maluca não tinha nada a ver com os grupos de teatro ou acrobacia que ele conhecia. O figurino era real demais e a força dela assustadora. Erguendo as mãos em sinal de paz, ele implorou para que ela abaixasse a arma. Tentou lembrá-la de que ele era o cara legal que tinha acabado de lhe oferecer um guarda-chuva. Com um gemido de esforço, a garota arrancou a lâmina da TV, fazendo o aparelho cuspir as últimas faíscas. Antes de guardar a arma, ela fez um movimento tão rápido no ar que o estrondo do corte não deixou dúvidas. Aquela espada era de verdade e podia decepar um homem sem esforço. Kim engoliu em seco. Com uma toalha ainda pendurada no pescoço e o telefone na mão, ele insistiu em saber o nome e a origem dela. Com um estalo metálico ao embainhar a espada, ela se apresentou. Yang Hee, discípula da Guilda do Sal. Kim tentou ser simpático, elogiando o nome, mas admitiu que nunca tinha ouvido falar dessa tal guilda. A garota quase caiu para trás de surpresa. Para ela era impossível alguém não conhecer uma das maiores potências da região. Sentindo que a desconfiança dela ainda era gigante, Kim olhou para aqueles sapatos de palha castigados e tentou acalmar os ânimos. Prometeu que responderia a qualquer pergunta para ajudá-la. O olhar da garota se perdeu, uma saudade profunda tomou conta de seu rosto e ela sussurrou que só queria voltar para casa, para sua gangue. Kim tentou situá-la, dizendo que estavam no distrito de Yankai, mas o nome não significou nada para ela. Foi aí que um pensamento absurdo cruzou a mente dele. Não pode ser, pensou. Para tirar a prova, ele mandou a pergunta que mudaria tudo. Quem é o imperador? O choque dela foi imediato. Atônita, ela perguntou se ele estava falando de Sua Alteza. Os olhos de Yang Hee se arregalaram como se Kim tivesse dito uma heresia.
Ele percebeu na hora que a pergunta tinha atingido em cheio. Sem esperar que ela recuperasse a fala, Kim sentiu uma mistura de raiva e incredulidade, percebendo que a resposta confirmava o impossível. Kim soltou um Vossa Alteza carregado de ironia e perguntou em que ano estavam. A garota o encarou como se ele fosse um completo idiota. Você deveria saber, rebateu ela. Estamos no 16º ano de Kaiyuan. O chão sumiu sob os pés de Kim. Ela não estava encenando. Desesperado, ele correu para o computador e começou a digitar como um louco, o suor escorrendo pelo rosto enquanto os resultados da pesquisa saltavam na tela. Aquilo era loucura pura, coisa de filme. Ele começou a disparar nomes históricos para testar a garota. Perguntou sobre Tang Xuanzong e mencionou o poeta Li Bai. Quando ele citou Qin Liang Yu, os olhos da garota brilharam. Ela deu um salto, querendo saber onde ele tinha visto o sushi. Kim travou, sem saber como explicar que o herói dela estava nos livros de história. Nesse momento, um grito do outro lado da porta quebrou o clima. Era o entregador de comida. Yang He entrou em modo de ataque, exigindo saber que barulho infernal era aquele, e já correndo para a entrada. Kim se jogou na frente dela, implorando para que ela se escondesse. É só um cara trazendo comida, explicou ele, suando frio. Ela guardou a espada, mas perguntou desconfiada se o entregador era um dos servos dele. Kim pagou o pedido e trouxe a sacola. A garota ficou repetindo comida para a viagem como se fosse uma língua alienígena, estranhando cada palavra. O cheiro da comida fresca invadiu a sala, e apesar da pose de guerreira, a fome falou mais alto. Kim a convidou para a mesa e ela aceitou, embora ainda estivesse em choque com o que via ao redor. Enquanto ele arrumava as coisas, ela soltou uma observação bizarra. Queria saber por que todos ali tinham cortado o cabelo e se aquele prédio era um esconderijo para exilados. Kim quase engasgou. Perguntou o que ela queria dizer com todos, e ela explicou que tinha observado a vizinhança na hora em que chegou. O rapaz sentiu um alívio imenso ao saber que ela não tinha fatiado ninguém pelo caminho. Ele mordeu seu hambúrguer tentando relaxar, mas sentiu o olhar pesado dela sobre si. Yang He não tinha esquecido. Ele ainda não tinha explicado a história dos cabelos curtos. Kim pensou rápido, tentando não bugar a cabeça da garota mais do que já estava. É só a moda daqui, uma tradição local, mentiu descaradamente. Para mudar de assunto, ele estendeu um shawarma para ela, garantindo que o gosto era imbatível e que ela podia confiar. A garota encarou o shawarma como se fosse uma armadilha. A massa recheada com vegetais e algo que lembrava cenoura era um mistério completo. Ela nunca tinha visto nada parecido. Desconfiada, deu uma fungada no lanche e o resultado foi um não imediato. Recuou, virando a cara com desprezo, deixando claro que aquela comida não entrava no cardápio dela. Ken apenas deu de ombros, pegou um copo com um canhudo e tentou outra abordagem. Se não ia comer, que pelo menos bebesse algo. Ele garantiu que a bebida era doce e inofensiva, mas a reação dela foi violenta. Yang He agarrou a espada e berrou que ele estava zombando da cara dela, fingindo ser bonzinho enquanto empurrava coisas desconhecidas goela abaixo. Tim entrou em desespero, tentando explicar que era apenas um hambúrguer e que não havia veneno algum. No meio da gesticulação frenética, ele acabou batendo numa lata de Coca-Cola aberta. O desastre foi imediato. A lata caiu e o líquido escuro começou a borbulhar e chiar agressivamente no tapete. A garota travou, a mão apertando o cabo da espada, pronta para fatiar o veneno corrosivo. Tim ficou pálido. "É só gás, eu juro", gritou, mas ela já estava com a lâmina para fora. O terror dominou o rapaz, que percebeu que qualquer movimento errado seria o seu fim. Para provar que não era um assassino, ele pegou outra lata, abriu com um estalo seco e despejou um pouco na palma da mão. Sobre o olhar cortante da guerreira, ele virou a lata de uma vez, bebendo até a última gota. Quando terminou, mostrou o recipiente vazio para provar que ainda estava vivo. Ele entendeu a lição. Com essa garota, movimentos bruscos eram sentença de morte. Exausto, Tim pediu que ela largasse a espada de uma vez, lembrando que se fosse um homem ruim, a teria deixado apodrecer na chuva. Ele apontou para seu gato, o Melon, que observava a cena com os pelos arrepiados de puro ódio. O clima estava pesado. Jogando-se no sofá, Tim começou a calcular suas opções com aquela garota implacável. A primeira ideia era colocá-la para fora e deixar que o destino, ou a polícia, cuidasse dela, mas sabia que ela não duraria 2 dias sem acabar presa ou coisa pior. A segunda era entregar o caso para as autoridades, mas quem acreditaria que uma espadachim da dinastia Tang caiu do céu? Ele estava num beco sem saída. Se o plano de levá-la à polícia desse errado, o banho de sangue seria certo. Tim imaginou o massacre.
ela fatiando oficiais e curiosos ao menor sinal de suspeita. Ele cobriu o rosto com as mãos, sentindo o peso daquela responsabilidade. Se a soltasse, ela viraria uma máquina de moer gente. Se a entregasse, ele carregaria a culpa de vê-la ser caçada como um bicho de laboratório. Ele abriu um olho, encarando a realidade. A terceira via era mantê-la sob sua vigilância, mesmo sabendo que viver com uma espadachim instintiva era como dormir com uma granada sem pino. Ela sacava aquela lâmina por qualquer bobagem. Tentando quebrar o gelo, ele estendeu o shawarma novamente, e Henry, mantendo uma distância segura, encarou o copo de Coca-Cola com o canudo, como se fosse um artefato místico. Tim explicou que era apenas comida, e se ofereceu para dar a primeira mordida, provando que não era uma armadilha mortal. A garota hesitou, mas a barriga roncava alto demais para manter o orgulho. Tim mastigou um pedaço sob o olhar atento dela, mas logo um alerta acendeu em sua cabeça. E se o estômago de alguém de 1000 anos atrás não aguentasse a química dos ultraprocessados modernos? Melhor não, disse ele, recolhendo o lanche. Prometeu preparar um arroz simples, algo que o corpo dela reconheceria. Ele terminou o próprio hambúrguer enquanto ela o observava com uma mistura de fome e irritação. Com um gesto amigável, ele deu um tapinha no sofá, convidando-a para sentar e conversar como gente normal. Yang-hee se acomodou na outra extremidade, tensa como uma mola. Tim relaxou, cruzando as pernas e sorrindo, tentando passar uma confiança que mal sentia. A garota estava perdida. Nada ali fazia sentido, exceto o guarda-chuva que ele tentara lhe dar, um gesto que a convenceu de que talvez os olhos dele não fossem de um inimigo. Ela analisava o quarto bizarro, as pessoas presas nas paredes da TV e o gato gordo que vivia como um rei. Tudo era estranho, intenso e completamente fora do seu tempo. O ambiente estava carregado, cercada por estranhos e tecnologias que pareciam bruxaria, e Yang-hee sabia que qualquer vacilo poderia ser fatal. Ela encarou o rapaz e foi direta. Precisava chegar à cidade de Jianshen. Como era difícil explicar seu mundo, ela tentou um atalho histórico, perguntando se ele conhecia Li Bai. Tim assentiu, mas antes de abrir o jogo, implorou para que ela guardasse a espada. Ele sabia que a verdade seria um soco no estômago e que ela reagiria com violência, mas ela não cedeu. Com os braços estendidos, mantinha a arma entre eles como uma barreira sagrada. Sua única concessão foi levar a mão para a bainha, sem nunca soltar o punho. Tim a observou com uma tristeza profunda. Ele tinha feito o possível para ser gentil, mas a hora da realidade havia chegado. Com a voz pesada, ele soltou o veredito. Ela provavelmente nunca mais voltaria para casa. Era longe demais. Os olhos de Yang-hee se agalararam. Em sua mente, ela começou a projetar distâncias continentais, províncias isoladas e desertos intransponíveis. Quão longe? Ela perguntou com a esperança por um fio. Tim ficou em silêncio, de cabeça baixa, antes de disparar uma metáfora que ela jamais entenderia de primeira. Sua casa está a 1000 anos de distância. Ela travou. O cérebro dela tentava processar aquela informação absurda, enquanto Tim listava nomes de imperadores e generais, que para ela eram contemporâneos, mas para ele eram poeira na história. Todos eles morreram há mais de 10 séculos. Ele disse, frio como o aço da espada dela. Yang-hee explodiu. Levantou-se num salto, amaldiçoando o jovem com fúria. Tim, porém, não se moveu. Continuou sentado, impassível, dizendo que o mundo ao redor falaria por si só. Tudo ali era novo, um mundo que não a pertencia. Ele até recitou Li Bai para tentar tocá-la, mas a garota não era superficial. Ela tinha o próprio julgamento e sentia, no fundo da alma, que aquele ar e aquelas luzes não eram os dela. Quando Tim disse que todos que ela amava haviam sumido no tempo, o limite foi atingido. Mentira! Ela berrou, o rosto transformado pelo ódio e os lábios cerrados em pura agressividade. Num movimento relâmpago, ela desembainhou a espada e apontou a ponta diretamente para o pescoço de Tim. A hostilidade era palpável, mas o rapaz, sem sequer piscar diante da lâmina, manteve o tom calmo. Ele avisou que naquele novo mundo existiam regras, e a primeira delas era que ninguém podia sair por aí brandindo uma espada. Mesmo com a lâmina encostada no pescoço, Kim não recuou. Ele explicou que na rua aquela arma era o passaporte para a prisão. Zhang, percebendo que o rapaz tentava ensiná-la a sobreviver naquela selva hostil, hesitou. Para aliviar a tensão, Kim apontou para o gato ruivo no parapeito da janela e contou que o encontrou abandonado e o acolheu. "Você chama essa abóbora de quê?" perguntou ela, confusa com o nome do bicho.
Kim pegou o gato gordinho no colo e explicou que era só um apelido carinhoso. A garota finalmente relaxou e guardou a espada, embora o terror por estar em um século desconhecido continuasse a corroer sua mente. Ela ainda suspeitava que ele pudesse estar zombando dela, mas a desconfiança perdia força. Afinal, ele era apenas o cara que esbarrou nela na escada e, mesmo sob um dilúvio, teve a decência de lhe oferecer um guarda-chuva. "Por que você está me ajudando?" ela questionou, direta. Kim foi sincero. Era pura curiosidade. Não é todo dia que uma relíquia de 1000 anos aparece na sua porta, mas ao observar o rosto dela, ele notou um brilho assassino. Ela o analisava como se ele fosse o tipo de homem que um chefe de gangue executaria sem pensar 2 vezes. A mente de Kim voou longe. Ele se viu estirado no chão, banhado em sangue. "Escuta aqui", ele gritou, cortando o transe. "Você não pode sair matando as pessoas. O mundo hoje é sobre paz." Ele fez o sinal de V com os dedos, desesperado para que ela entendesse. Ele não fazia ideia de como ela parou ali, mas se houvesse uma chance de mandá-la de volta, precisavam descobrir o segredo. Até lá, a regra era clara. Ferir alguém ou destruir a propriedade alheia, como ela fez com a TV, era proibido. Ele o avisou que se ela saísse agora, os guardas que estão em toda parte a pegariam no primeiro ataque. Jang olhou pela janela, processando o aviso. Ela era orgulhosa demais para admitir, mas Kim era seu único guia. Além disso, havia um problema prático. Suas roupas eram de outra era. Ela não tinha nada para vestir e nenhum lugar para onde ir. Surpreso com a rendição silenciosa da guerreira, Kim pediu que ela deixasse a espada de lado. Ele ia pedir mais comida, mas deixou um alerta final no ar. Deixar uma mulher perigosa como ela dentro de casa era o maior risco que ele já tinha corrido na vida. O risco não era só alguém descobrir a maluca escondida ali. O medo real de Kim era que, num piscar de olhos, ela decidisse parti-lo ao meio. Jang o fuzilou com um olhar, mas engoliu o orgulho. Ela sacou que, para não morrer de fome ou ser caçada, teria que jogar as regras desse estranho. Com um movimento brusco, ela simplesmente jogou a espada e a bainha no chão, bufando de irritação. "O que você costuma comer?" Kim perguntou, tentando quebrar o gelo. Ela mencionou algo como o omelete de lua cheia, mas o rapaz logo descartou a ideia. Melhor não arriscar e pedir logo arroz e pãezinhos cozidos, algo que o estômago dela não estranharia tanto. Enquanto o pedido não chegava, ele deu o próximo passo. Ela precisava de um banho e de roupas secas. Quando ele perguntou se ela sabia usar o banheiro, Jang ficou perdida. Aquelas palavras soavam como grego. Kim abriu a porta do banheiro pequeno e a garota deu um grito, recuando. Ela nunca tinha visto cerâmicas brancas, pias ou vasos sanitários na vida. "Calma, o mundo mudou, mas nada aqui vai te morder", ele tranquilizou, tentando mostrar que era um porto seguro naquele caos. Com paciência de mestre, ele explicou o milagre da água encanada. Mostrou como a água quente e a fria se misturavam na torneira, e Jang observava aquilo maravilhada, como se fosse magia de alto nível. Kim, já pensando no registro histórico ou nos seguidores, sacou o celular para filmar a reação dela, entregou um frasco de shampoo, explicou que era para o cabelo e, por fim, deu a aula básica e necessária sobre como usar o vaso e dar a descarga. Ele a deixou sozinha para que ela se entendesse com a tecnologia e foi para o sofá. Foi então que ele se deu conta. Ela ia sair do banho e não teria nada para vestir. Correu até o armário e pescou uma camiseta branca com a estampa de uma garota de biquíni. Vai ter que servir, pensou, divertido. Pegou mais algumas peças e foi até a porta do banheiro. Bateu por educação, mas para sua surpresa, a porta não estava trancada. Jang ainda estava totalmente vestida, hipnotizada pela própria imagem no espelho e lutando contra a torneira da pia. Ela o encarou com dúvida e ele percebeu o óbvio. Ela nem sabia que portas podiam ser trancadas por dentro. Ele estendeu a camiseta e avisou que por enquanto ela teria que usar as roupas dele, mas que amanhã a levaria para fazer compras. Antes de sair, ele fez um gesto para que ela prestasse atenção. Mostrou como girar a trava da porta. Jang ouviu as instruções como se estivesse aprendendo uma estratégia de guerra, surpresa com a simplicidade e a estranheza da vida moderna. Jang pegou o jeito da trava e se trancou no banheiro. Do lado de fora, Kim soltou um suspiro de alívio. A última coisa que ele queria era ter entrado ali sem querer e acabado com uma hemorragia nasal, ou pior, sem a cabeça. Ele se jogou no sofá, relaxando entre as pinturas da parede, tentando processar a loucura de ter uma guerreira histórica lavando o cabelo a poucos metros de distância. Enquanto isso, debaixo do chuveiro, a garota vivia sua própria aventura. Ao ver a espuma branca e perfumada na mão, a curiosidade falou mais alto. Ela resolveu dar uma lambida no shampoo. O gosto era um horror químico que quase a fez engasgar.
No quarto, Kim acendeu o abajur e encarou a espada largada no chão. Ele a pegou com uma reverência quase sagrada e começou a desembainhá-la milímetro por milímetro. A lâmina brilhava como um espelho perfeito, tão real que chegava a dar calafrios. Ele já estava planejando levar aquela relíquia a um avaliador para confirmar se tinha mesmo 1000 anos de história nas mãos. A porta do banheiro se abriu e Jang surgiu, usando a camiseta de biquíni que ele tinha emprestado. Ele o encontrou concentrado, rabiscando furiosamente em um papel. Com o cabelo ainda pingando, ela se aproximou e exigiu saber o que eram aqueles símbolos. Kim nem disse uma palavra até terminar o último item da lista. É a nossa lista de compras, explicou ele, estendendo o papel. Consegue ler? Jang franziu a testa, tentando encontrar algum sentido naqueles caracteres modernos que pareciam desenhos alienígenas para ela. Não entendeu nada. Frustrada, ela desviou o olhar para a camiseta e reclamou que aquela roupa era bizarra demais. Kim, sem conseguir se segurar, soltou um elogio. Você ficou muito bonita nela. Ele explicou que no futuro, elogiar alguém que está bem é o básico da educação. Jang não caiu na conversa. Ela o fuzilou com um olhar severo e mandou o aviso real. Era melhor ele não tentar flertar se quisesse continuar inteiro. Kim baixou a cabeça na hora, entendendo o recado. Foi quando ele viu, no pé dela, as sandálias de palha velhas e gastas. Aquele calçado entregava o segredo dela a quilômetros de distância. Com todo o cuidado do mundo, ele sugeriu que ela escondesse aquelas sandálias antes que alguém as visse. Kim prometeu que resolveria o problema dos calçados no dia seguinte. Ao olhar para trás, percebeu que a postura de Yang-hee estava mais suave, quase grata, mas o clima de paz durou pouco. Uma batida forte na porta fez a garota saltar, pronta para o combate. Calma! Kim sorriu, tentando desarmar o pânico dela. É só a nossa janta. Enquanto ele arrumava as embalagens sobre a mesa, Yang se encolheu num canto, vigiando a porta com a mesma cautela de um gato de rua que espera um chute a qualquer momento. Kim achou curioso como ela reagia com a mesma agressividade tanto ao perigo quanto à gentileza. Ele desejou um bom apetite, e ela, vencida pela fome, começou a comer. Entre uma garfada e outra, Yang ficou pensativa, com o olhar perdido. Ela confessou que no mundo de onde vinha, aprendeu da pior forma que quem faz o bem geralmente está escondendo uma facada nas costas. Mas enquanto falava, suas bochechas coraram. Ela olhou para Kim e, com uma sinceridade que quase o desarmou, disse que acreditava que ele era uma pessoa boa, agindo de coração. Lá fora, a chuva continuava a castigar a janela. Quando ela terminou o prato e largou a colher de pau, o silêncio dominou a sala. Kim quebrou o gelo, sugerindo que era hora de encararem a realidade. Ela estava em outro século. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto da guerreira. O peso de saber que todos que ela amava eram agora apenas poeira na história era insuportável. Kim foi direto. A segurança dela dependia de aceitar essa verdade. Ele garantiu que ela estava salva ali e que mesmo se ela decidisse matá-lo, poderia se esconder naquele apartamento por uma semana antes que alguém notasse. Para provar que não havia magia negra, ele explicou o que era a televisão quebrada e sacou o celular dando play numa música. A melodia invadiu o quarto e Yang se encolheu na cadeira, trêmula. Kim tentou tranquilizá-la, reforçando que ele jamais a machucaria e que ela podia lhe perguntar qualquer coisa. A garota o encarou, lutando contra o próprio instinto, querendo desesperadamente acreditar que as palavras daquele jovem estranho eram verdadeiras. Kim abriu o jogo sobre a realidade lá fora. Ele explicou que, embora o mundo do outro lado da janela parecesse pacífico e feliz, para alguém como ela, era um campo minado. Jang saltou da cadeira, indignada. Sua alma de guerreira não aceitava ser vista como alguém em perigo. Mas o rapaz foi curto e grosso. O problema não era ela se ferir, mas o estrago que ela causaria aos outros. Se você tentar entrar em qualquer lugar com essa espada, vai direto para a jaula, avisou ele, enquanto mexia numa gaveta. Ele sacou um cartão plástico e explicou que era um documento de identidade. No futuro, cada pessoa é rastreada por um número único desde o nascimento. Sem esse cartão, ela não passava de um fantasma. Se a polícia a pegasse, o interrogatório seria o menor dos problemas. Ela viraria uma aberração de circo, uma sensação mundial dissecada pela curiosidade pública. Jang começou a sacar o tamanho do problema. Aos olhos do governo, ela não era uma guerreira de elite, mas uma refugiada ilegal ou, pior, uma escrava sem papéis. Kim reforçou que enquanto ela estivesse sem registro, estaria completamente indefesa. Você está numa posição perigosa, mas eu estou fascinado, confessou o jovem.
Quero te ajudar a entender esse século, mas preciso que você confie em mim. Jung baixou a cabeça, o peso da solidão apertando o peito. Ela só queria voltar para casa, para o seu tempo. Kim foi sincero. Se ela preferisse manter a desconfiança, ele não poderia fazer milagres. Avisou que a internet a transformaria em uma estrela instantânea e ela não teria onde se esconder. O relógio já marcava 9 da noite e o tempo estava correndo. Abatida e sem saída, Jung olhou para ele com os olhos transbordando pânico e perguntou o que deveria fazer. Num gesto firme, Kim pegou a espada das mãos dela e pediu que ela não a empunhasse mais. Naquele mundo, aquele comportamento não impunha respeito, apenas espalhava o terror. Ele perguntou se ela tinha mais dúvidas, prometendo explicar cada detalhe da vida moderna. Jung não respondeu de imediato. Ela caminhou até a porta do banheiro e ficou ali, estática, encarando o vazio e tentando processar que sua espada, sua única companheira de vida, agora era o que mais a colocava em risco. Depois de um silêncio pensativo, ela encarou o rapaz. Dava para ver na cara dela que as dúvidas estavam fervendo, até que ela soltou a pergunta que o pegou de surpresa. Queria saber onde estava a esposa dele. Kim não segurou o riso. Pelo visto, a curiosidade feminina não mudava em 1000 anos. A garota ficou vermelha na hora, murmurando que talvez não devesse ter perguntado aquilo. Kim, com a maior naturalidade do mundo, explicou que era um lobo solitário há mais de 20 anos e que estava solteiro. Jung quase caiu para trás. Ela o encarou com uma descrença total, como se fosse impossível um homem da idade dele não ter um compromisso. Kim sacou o motivo do susto. Ela provavelmente estava desconfortável em passar a noite sozinha com um desconhecido. Para acalmá-la, ele avisou logo que ela teria seu próprio espaço. Sem dar margem para discussão, ele deu as costas e fez sinal para que ela o seguisse. O rapaz a levou até um quarto que servia de depósito para suas tralhas. Enquanto ele abria a porta, a garota, por puro instinto, agarrou o cabo da espada escondida nas costas. O lugar estava uma bagunça, cheio de caixas e baús empilhados até em cima da cama. Kim admitiu que o quarto estava meio empoeirado, mas prometeu dar um jeito na sujeira. Para Yang, aquilo tudo era bizarro. O dono da casa já não era nenhum menino, vivia sozinho e morava num lugar que parecia um estoque de relíquias estranhas. Ele entregou a ela um cobertor de inverno bem cuidado e arrumou o colchão para que ela pudesse descansar. Kim confessou que entendia o quanto a cabeça dela devia estar fritando com tanta informação nova. Ele teve um desejo secreto, que ao acordar, descobrisse que toda aquela loucura era apenas um sonho muito vívido. Antes de sair, ele parou no batente da porta e finalmente se apresentou direito. "Meu nome é Shu King." Ele piscou para ela, desejou boa noite e fechou a porta. Yang ficou ali, sozinha no escuro, processando o som da tranca. Com a espada ainda firme nas mãos, ela olhou para os móveis modernos e o teto desconhecido, sentindo que pela primeira vez desde que caiu naquele século, tinha um teto seguro para tentar entender o que seria do seu amanhã. Yang continuou colada na porta, vigiando cada ruído, mas Shu King não deu as caras. Só quando o silêncio dominou o apartamento é que ela se permitiu sentar na cama, abraçada à sua espada. Dormir não estava nos planos. A mente dela estava em alerta máximo enquanto a lua surgia entre as nuvens pesadas que cercavam o prédio. Na sala, o sofá virou o palco da insônia de Kim. Ele não pregou o olho. A luz da lua atravessava a janela, iluminando seu rosto enquanto ele tentava encontrar uma posição confortável. O tédio e o cansaço brigavam com a adrenalina de tudo que rolou. Ele lembrou do dia desastroso, a busca frustrada por emprego, a chuva que o castigou na rua e o sentimento de que sua vida estava estagnada. Mas aí, do nada, o destino jogou uma guerreira milenar na sala dele. Incrédulo, ele rolava de um lado para o outro. Aquela garota, com seus instintos assassinos e papo de antiguidade, parecia um delírio. A lua, insistente, brilhava direto nos seus olhos como se quisesse impedi-lo de esquecer a realidade. Kim cobriu o rosto lutando contra os pensamentos, até que o corpo finalmente cedeu. O sono só veio quando o céu já começava a clarear. O sol já castigava o quarto quando ele abriu um olho, sentindo que algo estava errado. A claridade era excessiva. Tateou o criado mudo atrás do celular e ao checar a tela o choque foi imediato. 10 da manhã. Ele tinha apagado completamente. Em um segundo, a memória do dia anterior voltou como uma pancada. O medo gelou sua espinha. O que aquela convidada perigosa estaria sozinha e armada no apartamento por tanto tempo? Kim saltou da cama num impulso, o coração disparado, sabendo que precisava ver se a garota ainda estava lá ou se já tinha fatiado o resto da mobília. Ele precisava saber se o caos tinha continuado enquanto dormia.
No fundo, Kim ainda rezava para que tudo não passasse de um delírio da sua mente cansada. Ele deslizou os pés para fora da cama e se levantou sem fazer barulho. Mas, ao espiar a sala, seu mundo desabou. A realidade estava sentada bem ali, no meio do sofá. Young Hee encarava a própria espada com um olhar vazio, como se a arma fosse sua única âncora naquele século estranho. Ela percebeu a presença dele na hora. Sem saída, Kim abandonou o esconderijo e forçou um sorriso amarelo, admitindo para si mesmo que o pesadelo era bem real. Ele tentou agir com naturalidade, erguendo a mão num cumprimento desajeitado e comentando que tinha acordado cedo. Já é quase meio-dia, rebateu a garota, cortante. O disfarce caiu. Sem jeito, Kim mudou de assunto e perguntou se ela estava com fome. Young Hee parecia estar em outro planeta, perdida em pensamentos profundos enquanto mexia nas mãos de um jeito inquieto. De repente, ela mandou ele esperar e disparou em direção ao quarto como um rastro de vento. Kim ficou parado com cara de tacho, sem tempo nem de abrir a boca. Segundos depois, ela voltou com a mesma velocidade e parou na frente dele. Hesitante, ela pegou a mão do rapaz, virou a palma para cima e depositou algo pesado. "Isso deve bastar pelo tempo que passei aqui", disse ela. Kim abriu a mão e o queixo caiu. Eram 2 pepitas que brilhavam com o amarelo inconfundível do ouro puro. Ele até tentou conferir contra a luz, chocado. Antes que pudesse processar o valor daquilo, ela já estava sacando um pingente de prata para completar o pagamento. "Para! Guarda isso agora!", exclamou Kim, devolvendo as joias. Ele explicou que não precisava daquilo para ajudá-la. O plano agora era sair para comprar roupas e suprimentos, mas ele deu o ultimato. Ela não podia colocar os pés fora do apartamento. Era perigoso demais. Enquanto se preparava, ele deu as instruções de sobrevivência. As sandálias de palha iam para o lixo, e o cabelo longo precisava ficar bem escondido sobre as roupas modernas. Para transitar na rua sem levantar suspeitas e passar por uma garota comum, ela teria que esconder sua verdadeira face de guerreira. Afinal, qualquer vacilo e a delegacia dobrando a esquina seria o fim da linha para os dois. A delegacia ficava logo ali na esquina, e o bairro estava infestado de patrulhas. O recado de Kim foi claro: se ela não desse de maluca, ficaria tudo bem. Ele rezou para que o apartamento ainda estivesse inteiro na volta e partiu para a missão. No mercado, o rapaz se perdeu entre as araras e acabou levando 2 conjuntos, um rosa e outro amarelo-limão, além de um vestido branco que parecia mais a cara daquela guerreira. Ao passar por uma galeria luxuosa, ele deu de cara com uma loja de lingerie. Kim travou, sentiu o rosto queimar e deu meia volta na hora. Sem chance, pensou, decidindo que o foco total era apenas descolar um documento para ela. 1 hora depois, ele saiu do mercado carregando um peso absurdo, sacolas de comida, produtos de limpeza e higiene penduradas até nos dentes. Mesmo morto de vergonha por estar fazendo compras para uma mulher, ele ainda parou em uma livraria. Escolheu 2 livros que poderiam ajudá-la a entender o mundo e, por via das dúvidas, pegou um terceiro. O prejuízo passou dos 200 yuans, mas ele não tinha tempo para economizar. O relógio estava correndo e a preocupação com o que Jang estaria aprontando só aumentava. No caminho de volta, passou por uma viatura estacionada. Um dos guardas, o velho Cho, o reconheceu. O veterano lembrou da ligação estranha da noite anterior, mas Tim desconversou rapidinho, fingindo que foi engano. Antes de liberá-lo, o policial deu um aviso sinistro. Tinha ouvido barulhos suspeitos no prédio e era bom trancar bem as portas por causa de ladrões. Tim subiu os degraus voando. Ao abrir a porta, quase levou um susto mortal. Jang estava no meio da sala, em posição de combate, com a espada desembainhada e pronta para decepar quem entrasse. "Abaixa isso, eu já disse que aqui é seguro." Ele deu uma bronca tentando recuperar o fôlego. Ele entregou uma caixa de comida para acalmar os nervos da garota e começou a descarregar o arsenal de compras sobre a mesa. Explicou que tinha trazido tudo o que era essencial e que, depois do almoço, eles teriam que dar um jeito naquelas roupas de época. Ela aceitou a comida e agradeceu. Tim ficou parado, observando-a com um olhar vidrado, o que deixou a garota desconfortável. Quando ela perguntou qual era o problema, ele entrou num personagem dramático, agindo como se ela fosse uma deusa e ele um cavaleiro medieval. Ele pegou as mãos dela e, meio sem jeito, perguntou se ela o via como um guerreiro ou pelo menos como um cara legal. Jang achou aquele comportamento bizarro, mas não custava nada alimentar o ego do rapaz e agradeceu de novo, do jeito que ele queria. Empolgado, Tim fechou o punho e fez uma saudação antiga, imitando os samurais dos filmes. Ele estava se sentindo o próprio herói de época. Jang apenas apertou os olhos.
achando o dono da casa cada vez mais estranho. Se ela soubesse o que era ser chato, essa seria a palavra. Para cortar o clima esquisito, ele abriu a comida e insistiu para que ela comesse logo, antes que esfriasse. A fome era tanta que Jang nem esperou. Pegou o prato e começou a comer de um jeito rústico, quase direto da tigela. Tim brincou que parecia o café da manhã de um bárbaro, e ela, sentindo o deboche, mudou a postura na hora, tentando comer com mais etiqueta. Tim sorriu, satisfeito ao ver que a selvagem estava aprendendo as regras da civilização moderna. Depois da refeição, ele partiu para as sacolas. Tirou o vestido branco do cabide e mostrou a ela, explicando que tinha escolhido o tamanho no olho, baseando-se na altura dela. Em seguida, abriu a caixa de sapatos, garantindo que aqueles tênis eram 1000 vezes melhores que as sandálias de palha dela. Mas o momento crítico veio quando ele tirou um sutiã da bolsa. Jang segurou a peça como se fosse um artefato alienígena, totalmente perdida. Tim, morrendo de vergonha, explicou que tinha comprado vários tamanhos e que se ela não soubesse como usar, ele procuraria vídeos na internet para ensiná-la. Ele entregou a sacola com itens de higiene feminina, incluindo um pacote de absorventes, e confessou que também não entendia nada daquilo, então ela teria que descobrir sozinha. Para fechar o pacote, ele entregou os livros. Explicou que um era de história, outro de ficção e o último era um dicionário de chinês moderno. Tim sugeriu que, depois, o melhor seria ensiná-la a usar o computador. Assim ela entenderia esse novo mundo num piscar de olhos. Mas tanta informação de uma vez só fez a garota bocejar. Percebendo que os dois estavam caindo de sono após uma noite em claro, ele sugeriu que fizessem uma pausa. O resto das explicações ficaria para depois, se ela ainda tivesse forças para perguntar. A curiosidade de Jang brilhou de repente. Ela encarou o rapaz e mandou a pergunta. Afinal, qual era o status dele naquela sociedade? Tim deu um sorriso torto e tentou explicar que era um recém-formado em busca de emprego, algo como um candidato ao exame imperial, que ainda não tinha conseguido um cargo. A garota não engoliu. Para ela, só alguém de família muito rica e influente viveria cercado de tanto luxo e tecnologia sem trabalhar. Tim protestou, dizendo que as coisas não eram bem assim e que ele nem queria ser funcionário do governo. Mas Jang continuava achando que ele era algum tipo de herdeiro de um clã poderoso. Para mudar de assunto, ela abriu um dos livros e começou a folhear. De repente, ela travou. As páginas mostravam ilustrações de roupas e costumes medievais que ela conhecia como a palma da mão. Ver seu mundo reduzido a fotos em um livro de história fez seus olhos transbordarem. Para ela, tudo aquilo tinha sido ontem. Como você veio parar aqui? Tim perguntou, tentando entender o mistério. Ela contou que estava caçando um ladrão sob um temporal quando se perdeu em uma floresta fechada e avistou uma cabana estranha. Tim achou bizarro, já que não existia floresta nenhuma naquela região urbana. Ele reforçou que antes de pensar em voltar, ela precisava aprender a sobreviver no presente. Aproveitando a deixa, ele começou a investigar as habilidades dela, querendo saber se ela era mesmo uma mestra das artes marciais. "Eu sou a melhor da Gang Yang", afirmou ela com orgulho. Tim, empolgado como uma criança, começou a disparar perguntas absurdas. Queria saber se ela voava e de que altura conseguia pular sem virar patê. Jang caminhou pelo quarto fazendo cálculos mentais e apontou para a janela. Ela disse com a maior naturalidade do mundo que saltar daquele prédio de 4 andares não seria problema nenhum. Tim quase caiu para trás. Para qualquer humano normal, aquele pulo seria suicídio. Obcecado por filmes de luta, ele começou a citar técnicas místicas e segredos de longevidade, mas Jang só o olhava com cara de interrogação. Aqueles nomes de fantasia não significavam nada para ela. "Você pode me treinar no Kung Fu?", implorou ele, já se imaginando ao mestre. A resposta dela foi um balde de água gelada. Disse que ele já estava velho demais para começar. Kim insistiu, dizendo que só queria aprender o básico para se defender, mas o silêncio dela foi a resposta final. Ele suspirou, percebendo que sua fantasia de guerreiro tinha acabado antes de começar. Yang, vendo a decepção dele, apenas deu de ombros e disse que eram apenas movimentos, nada que pudesse transformar um homem comum em uma lenda da noite para o dia. Para provar que não estava de brincadeira, Yang se levantou e mandou o rapaz prestar atenção. Num piscar de olhos, ela assumiu uma posição de combate com uma velocidade que Kim mal conseguiu acompanhar.
Ela foi direta. O segredo de tudo começa na cintura. Se não tiver base e estabilidade, não tem luta. Isso é só o começo? Perguntou Kim, já desanimado. Yang explicou que o buraco era muito mais embaixo e que o tempo de aprendizado dependia do talento de cada um. Quando Kim perguntou se podia pular a parte chata da postura e ir direto para a ação, a garota quase teve um treco. Ela deixou claro que aprender artes marciais sem base era impossível, e a paulada final veio quando ela disse que o treinamento básico levava uns 3 anos. 3 anos parado na mesma posição? Kim indignou-se. Se eu quisesse ficar em pé tanto tempo assim, eu ia pro exército. Não dá para ir direto para a espada? A resposta foi um balde de água gelada. Yang disse que ele era lento demais e que, na melhor das hipóteses, seria um lutador medíocre. O sonho do jovem de ser um herói de elite ruiu ali mesmo. Vendo que não levava jeito para a coisa, ele resolveu mudar de assunto e pediu que ela fosse provar as roupas novas, avisando que poderia trocar na loja se algo ficasse ruim. Assim que Yang bateu a porta do quarto, Kim viu sua chance de ouro. Ele esperou o silêncio total e avançou na espada, que pela primeira vez estava dando sopa no sofá. Ele a agarrou e começou a fazer poses, imitando os golpes que via em filmes de ação, sentindo-se o próprio mestre oriental. O problema é que a realidade bateu forte. Em poucos minutos, o rapaz estava ofegante e caiu de joelhos, exausto. O peso daquela lâmina era um absurdo para alguém que só lutava no videogame. Ele estava lá, suado e derrotado, quando a porta abriu. Yang apareceu na sala totalmente transformada. O choque foi imediato. A guerreira milenar agora parecia uma adolescente comum, vestindo jeans justos, um suéter amarelo e a jaqueta rosa. Kim ficou morrendo de vergonha por ter sido pego brincando com a arma dela, mas logo se distraiu com o visual. Experimentei tudo, mas essa foi a melhor, disse ela, aproximando-se. Satisfeito por ter acertado no gosto da hóspede, Tim pediu que ela desse uma voltinha para conferir o caimento. Yang obedeceu, girando para todos os lados, desfilando o disfarce perfeito que finalmente a tornava invisível para a polícia lá fora. Shu encarou a garota e percebeu que aquele prendedor de cabelo era um desastre visual. Sem rodeios, avisou que não combinava nada com ela e ordenou que soltasse os fios. Yang obedeceu na hora, tateando a fita e libertando o rabo de cavalo. Ela deu uma sacudida na cabeça para ajeitar a bagunça e, com os fios ainda meio rebeldes, encarou Tim. Afastou o cabelo do rosto e perguntou se ele estava falando sério. A resposta de Shu veio carregada de proteção. Enquanto ele estivesse por perto, ela não precisava ter medo de nada. O rapaz fechou os olhos, fritando o cérebro para bolar um jeito de acelerar a adaptação dela. Ele estava impressionado com a rapidez de Zhang Ji, mas sabia que o choque cultural era pesado. Prometeu que sairiam para desbravar a cidade à tarde. Enquanto isso, o pôr do sol pintava o céu afora. O cenário era um espetáculo de nuvens e cores vibrantes, anunciando a tempestade que vinha. Zhang, movida pela curiosidade, abriu a porta de mansinho para vigiar o que seu anfitrião aprontava. O cansaço pesava, mas a vontade de descobrir o novo era maior. Lá estava Tim, mergulhado nos estudos diante do monitor, banhado pelo resto de luz que entrava pela janela. Ela saiu do quarto e interrompeu o silêncio, querendo saber o que era aquela máquina. Shu, que estava com os fones no pescoço, demorou um segundo para processar a pergunta. Na tela, um jornal passava notícias do mundo. Ele explicou que o computador era uma janela para enxergar o que acontecia a quilômetros de distância. Quando ele perguntou sobre os livros dela, Zhang admitiu que a leitura estava puxada. Shu a tranquilizou, não havia pressa nenhuma. O elogio fez os olhos da garota brilharem, misturando alegria com um pouco de vergonha. Ela se aproximou, hipnotizada pelo movimento do mouse. Para ela, cada clique era um mistério. Tim, relaxado, digitava notas no bloco de papel digital enquanto sentia o olhar dela sobre seus ombros. Zhang questionou se ele não tinha que trabalhar. Ele explicou que naquela realidade, o dinheiro vinha do esforço mental, não só do braço. Ela ficou confusa, achando que ele era um grande empresário, mas ele corrigiu. A história era mais complexa. Para ele, ela só entenderia o presente se dominasse o passado. Sem as bases da história, o mundo moderno pareceria um hospício. Shu fechou as notícias e abriu um site de vídeos para mostrar algo mais prático. Curiosa, Zhang quis saber sobre o poder de luta do líder da facção dele.
Tim ficou imaginando o nível do sujeito, já que a própria garota carregava uma espada pesada como se fosse uma pena. Ele deu o play em um vídeo de um guerreiro antigo. A imagem de um lutador de manto marrom empunhando uma lâmina dominou a tela e o clima de mistério tomou conta do quarto. Os punhos do guerreiro estavam protegidos por faixas pesadas. Na tela, o sujeito voava entre as árvores soltando gritos de guerra, em uma velocidade que só dava para acompanhar pausando o vídeo. Yang ficou em choque. Ela sacava cada golpe antes mesmo de acontecer, lendo os movimentos como se fossem dela. Percebendo o transe da garota, Kim soltou uma tosse seca para trazê-la de volta à realidade. Ele estava fascinado. Tinha acabado de ganhar um vislumbre real do passado dela. Era surreal que alguém dominasse técnicas tão brutais. Quando ele perguntou sobre o nível daqueles guerreiros, Yang nem piscava, sussurrando que aquilo era algo divino. A mente dela viajou. Dava para ver nos olhos de Yang que ela se imaginava ali, no meio daquela pancadaria épica. Era o sonho de uma vida inteira de treinamento. Shu, querendo ver até onde ia o espanto dela, trocou de vídeo. Dessa vez, um vilão partiu para cima do protagonista. O herói só balançou a mão e, com um golpe de palma, arremessou o agressor contra uma rocha que se despedaçou inteira. Yang travou. Kim, rindo da cara de espanto dela, perguntou o que ela achou. Quando ele explicou que tudo aquilo era mentira, feito com efeitos de computador, ela quase não acreditou. Ele teve que insistir. Nada daquilo era real. Explicou que o mundo moderno recriava o passado usando máquinas para enganar os olhos. Yang tentava processar, mas a confusão era nítida. Shu apenas fechou os olhos e relaxou. Sabia que ela precisava de tempo para entender como o cinema funcionava. Voltaram a assistir e Kim cutucou. "O seu mestre luta assim também?" Ela confirmou, mas deu uma de crítica, apontando que os movimentos do vídeo estavam errados. Segundo ela, na vida real, ninguém desperdiça a energia daquele jeito. O foco é em um golpe só. Ela lembrou que apenas uma líder lendária da sua gangue conseguiria usar uma técnica divina daquelas. O silêncio tomou conta do quarto. Yang fritava pensando nas técnicas e Shu tentava calcular o quão perigosa a garota ao seu lado realmente era em comparação com aqueles atores. De repente, uma ideia estalou na mente dele. Uma lâmpada acendeu. Shu sentiu o sangue ferver. Ele não podia deixar aquela chance escapar. Na tela, um mestre de artes marciais executava movimentos manuais tão rápidos e discretos que pareciam impossíveis. Fascinado, ele desafiou Yang a repetir a técnica. A garota encarou o monitor. Intrigada, ela se perguntava se conseguiria mover as mãos com tamanha velocidade, a ponto de criar um borrão acompanhado de um som gélido. Após um segundo de hesitação, ela se levantou, ensaiando o golpe mentalmente. Já sabia exatamente o que fazer. Sob o olhar fixo de Shu, Yang estreitou os olhos e, em um estalo, dobrou uma perna e saltou. No ar, suas mãos dispararam. Os dedos se curvaram com uma precisão brutal, desenhando espirais que imitavam as garras de uma fera. Shu soltou um grito de empolgação, parecendo uma criança que acabou de ganhar o melhor brinquedo do mundo. Quando ela parou e perguntou se era aquilo que ele queria, o rapaz apenas assentiu, em transe, enquanto ela pegava sua espada e seguia para o quarto. Na porta, ela lançou um aviso. Se ele quisesse aprender aquilo, teria que pedir. Shu quase caiu de joelhos. Para ele, aquela garota não era mais uma desconhecida comum, mas uma divindade capaz de varrer metade do exército inimigo sozinha. Mas, enquanto ele quase dançava de alegria, Yang entrou no quarto com um olhar carregado de melancolia. No caminho, ela chutou uma bola de borracha que estava no chão. O brinquedo rolou, até bater em um gato ruivo que esperava por atenção. Mas Yang nem notou o bicho. Ela estava mergulhada em pensamentos sombrios. Ao entrar e bater a porta, a ficha de Yang caiu. Ninguém ajudava ninguém de graça. Ela concluiu que a bondade de Shu tinha preço. Ele queria os segredos das artes marciais dela. As imagens dos filmes de luta voltaram à sua mente, reforçando a ideia de que aquele mundo era tão perigoso e cruel quanto o seu. Para se acalmar, ela analisou o quarto. Era espaçoso o suficiente para o que precisava. Com o pôr do sol sumindo na janela, ela desembainhou a espada, assumiu a postura e começou a treinar com fúria. O movimento da lâmina era tão intenso que as cortinas balançavam como se houvesse um vendaval lá dentro. Enquanto isso, Shu continuava grudado no computador, agora vendo vídeos de discos voadores. O cansaço finalmente bateu. Bocejando, ele foi para o próprio quarto e se esparramou na cama, rindo sozinho da loucura que sua vida tinha virado. Ele adormeceu pensando na mestre de artes marciais que dormia, ou deveria dormir, logo ao lado.
Mas o sono não durou muito. Um estrondo violento sacudiu a casa, fazendo Shu pular da cama e esfregar os olhos, tentando entender que tipo de destruição a garota estava causando agora. Depois daquele barulho todo, o sono de Shu foi pro ralo. Ele só conseguiu pregar o olho quando o dia já estava clareando, e a noite mal dormida cobrou seu preço. Quando finalmente forçou as pálpebras a abrirem, tateou o celular e tomou um susto. Já passava das 7 da manhã. Ele queria ter acordado cedo, mas o corpo não obedeceu. Ao abrir a porta do quarto, deu de cara com Yang sentada no sofá, já em prontidão. Era a hora. Ele decidiu que ela precisava encarar a rua e conhecer a selva de pedra lá fora. Enquanto esperava a garota se arrumar, Shu soltou o manual de instruções como se fosse um pai chato. Não saia falando com estranhos, eu tiro suas dúvidas em casa, e nada de sair correndo ou pulando por aí, ouviu? Ele sacou o celular e apontou a câmera para ela, mas a reação de Yang foi um olhar de puro ódio. Ela já estava perdendo a paciência com aquele passeio. Shu analisou a foto e soltou um suspiro. A cara dela estava sombria demais. Sorria um pouco, pediu ele, tentando mostrar como se fazia. Yang tentou obedecer, mas o resultado foi desastroso. O sorriso dela parecia mais a careta de um predador prestes a rasgar a jugular da presa. Shu percebeu que a aura de guerreira medieval dela era tão forte que Emma estava sombria demais. Tudo bem, deixa pra lá. Desistiu ele, reforçando que era apenas uma caminhada tranquila. A confusão começou de vez quando ela tentou levar a espada. Shu barrou na hora. Nada de armas. Se alguém encher o saco, você acaba com eles só com as mãos. Yang odiou a ideia. Sair desarmada era como sair nua. Sua espada era sua vida. Ela fechou a cara e cerrou os punhos, mas acabou cedendo. Shu aproveitou o bico de raiva dela para tirar outra foto de um ângulo diferente e sorriu, satisfeito. O sol já estava baixando, pintando as janelas dos prédios de dourado e deixando o céu com um tom de fogo. Eles finalmente saíram. Assim que pisaram na entrada, Yang se escondeu atrás de uma pilastra, vigiando cada canto como se estivesse em território inimigo. Shu começou a aula de campo, explicando que aquele amontoado de prédios era o bairro deles e que milhares de pessoas viviam ali. Ele apontou para a rua principal e explicou que as lojas tinham de tudo o que ela pudesse imaginar. O mundo moderno estava bem ali na frente dela, barulhento e brilhante, e o choque cultural estava só começando. Um entregador em uma scooter passou zunindo por eles. Shu balançou a cabeça, pensando que só ele mesmo para estar naquela situação. Levar para passear uma pessoa que nasceu há mais de 1000 anos. Enquanto contornavam o prédio, deram de cara com o Show, o guarda, que batia um papo animado com uma vizinha. A mulher parou a conversa na hora e encarou os dois. Pela cara de choque dela, Shu percebeu que ela já tinha cruzado com Yang antes. A garota, sentindo o perigo, virou as costas num reflexo. Shu tentou ser educado e cumprimentou a vizinha, mas ela, já irritada, soltou que o rosto da menina não lhe era estranho. O guarda-show deu um sorriso malicioso, achando que Shu estava desfilando com a namorada. Shu tentou cortar o assunto, dizendo que eram só amigos, mas a memória da vizinha estalou. Ela tinha visto a garota no dia anterior, parada num canto com uma espada enorme. O guarda ficou confuso, querendo saber que história de espada era aquela. Antes que o caldo entornasse, Shu teve uma sacada de mestre e gritou que era apenas cosplay. Explicou que era uma moda entre os jovens e que o guarda não entenderia. Para surpresa de Shu, a mulher relaxou e sorriu, dizendo que sabia muito bem o que era aquilo, já que o neto vivia se fantasiando de zumbi. Aliviado, Shu pegou na mão de Yang e foi saindo, inventando que precisavam correr para preparar o jantar. Shu ficou para trás, resmungando que na época dele, as diversões eram outras. Assim que se afastaram, Yang soltou a mão dele e encostou na parede, visivelmente desconfortável com aquele contato. Ela cruzou os braços com a testa franzida. Shu olhou ao redor e sussurrou: "Aquela mulher te viu mesmo ontem?" A garota ficou muda, apenas encarando-o. Shu concluiu que ela teve sorte por não ter sido pega por um guarda de verdade na noite anterior, ou as coisas teriam ficado feias. Eles continuaram o trajeto até que um carro cinza passou em alta velocidade. Yang quase perdeu o equilíbrio de susto. Ela não entendia como algo se movia tão rápido. Shu explicou que aquilo era um carro, feito de metal e rodas, e que corria tanto quanto um cavalo de raça. Yang tentou visualizar um cavalo dentro da máquina empurrando o metal, mas a lógica não batia na cabeça dela. Aproveitando o gancho, Shu apontou para uma câmera de segurança no topo de um poste. "Tá vendo aquilo? É o olho que tudo vê", explicou. Ele disse que aquelas lentes filmavam tudo, como nos vídeos que viram no computador, e que alguém, em algum lugar bem distante, estava observando cada passo deles ali mesmo, em tempo real.
O pânico tomou conta de Yang, mas Shu logo tratou de baixar a adrenalina dela. Avisou que ninguém estava caçando os dois, mas que se ela começasse a agir como uma louca, a polícia apareceria em um piscar de olhos. Ignorando o sermão, Yang deu meia volta, se ajoelhou perto de um canteiro e começou a cavar o chão como se procurasse um tesouro. Ela voltou com a palma da mão cheia de pedras pesadas. Shu travou. "O que você pensa que vai fazer com isso?" disparou ele, já imaginando o estrago. Com medo de que ela usasse as pedras como munição contra as câmeras, ele segurou a mão dela. Yang o encarou sem entender nada, e ele, massageando as têmporas de tanto cansaço, ordenou que ela devolvesse tudo para o lugar. Continuaram o caminho e pararam diante de uma ilha de luzes vibrantes. Shu apontou para o semáforo e deu a letra. "Vermelho você trava, verde você anda." Explicou que ali a ordem era sagrada para ninguém acabar virando panqueca no asfalto. Quando o bonequinho verde brilhou, ele deu o sinal. Atravessaram a faixa enquanto Yang lançava olhares mortais para os gigantes de metal parados, esperando qualquer sinal de ataque. Ao chegarem ao centro, o brilho dos postes e dos shoppings deixou a garota hipnotizada. Ela observava as roupas estranhas das pessoas, sentindo que todos os olhos da cidade estavam cravados nela. Entre o vai e vem de carros velozes e ônibus imensos, Shu avistou algo e correu para uma banca. Enquanto Yang se distraía observando um cachorrinho na coleira, Shu voltou com um par de presilhas brancas, fofas como neve. Ele tentou imaginar aquela guerreira de kimono e espada usando algo tão delicado e quase riu do contraste. Logo pararam em outra tenda cheia de brilho. Yang espiou por cima do ombro dele e viu um mar de relógios, anéis e brincos cintilando sob a luz pública. Mas o que realmente fisgou o coração dela foram as fitas coloridas. Ela parecia uma criança diante de um pote de doces. Shu pegou um elástico com pétalas azuis em formato de borboleta e perguntou o que ela achava. Sem pensar duas vezes, Yang achou que aquilo era um colar e tentou esganar o próprio pescoço esticando o elástico. Shu interveio na hora. "Para com isso, não é aí que se usa." Seguindo o passo a passo de Shu, Yang esticou o elástico e prendeu os fios em um rabo de cavalo firme. Ele deu uma analisada geral e sorriu. Aquele acessório novo dava de 10-0 na fita velha que ela usava antes. Com o visual renovado, os dois mergulharam mais fundo na agitação da noite até pararem em um café aconchegante. O estômago reclamou e Shu decidiu que era hora de abastecer. Pediu 2 porções generosas de panquecas caprichadas na pimenta e, para equilibrar, uma salada de pepino. O atendente garantiu que o banquete sairia rápido. Enquanto atravessavam o salão cheio de casais rindo e conversando, Shu explicou que aquele era o seu porto seguro para comer e que o custo-benefício ali era imbatível. Yang sentou-se à mesa perto da janela, observando o movimento lá fora com um olhar carregado de nostalgia. Ela tentava processar o abismo que separava esse mundo do dela, enquanto as luzes do café brilhavam em suas pupilas. Shu, sentado logo à frente, estudava cada expressão dela, fascinado pela forma como ela absorvia tudo como uma esponja. Quando as panquecas chegaram, Yang travou por um segundo, meio perdida. Shu a trouxe de volta para a terra e entregou os hashes. Ela agradeceu em um sussurro e começou a comer. Shu atacou sua porção e se refrescou com uma bebida gelada com limão, pensando no trabalhão que deu tirar aquela garota de casa. Quando seus olhos se cruzaram com os dela, ele sentiu o rosto esquentar e desviou o foco para a salada, que estava surpreendentemente boa. Depois de limparem os pratos, Shu pediu a conta e resolveu que a missão do dia estava cumprida. Já na rua, ele deu um tapinha na barriga, satisfeito da vida, enquanto Yang o seguia em silêncio, digerindo a experiência. Ao cruzarem a porta de casa, a regra foi clara: mãos limpas primeiro. Yang desabou no sofá, erdida em pensamentos. Shu ficou parado um instante, observando-a e se perguntando: depois dessa aventura, será que ela finalmente começou a confiar nele? Yang estava com um olhar perdido, processando a avalanche de informações daquele dia. Quando finalmente notou a presença de Shu, seu rosto carregava uma mistura de melancolia e saudade de casa. O jovem tentou animá-la, insistindo que as coisas não eram tão ruins. Afinal, o mundo moderno tinha panquecas, Coca-Cola e computadores. Ele garantiu que não havia emboscadas ali, mas que a cautela ainda era a melhor aliada. Sentando-se ao lado dela, Shu começou a listar as maravilhas do presente que não existiam na era dela. Ele olhou para o teto, sonhador, mencionando que havia empregos onde ela poderia ganhar a vida sem grandes preocupações. Mas nada parecia convencer Yang. Ela apertou o tecido da calça azul e confessou com a voz embargada que seu único desejo era voltar para casa. Shu foi direto ao ponto.
Não dava para simplesmente ir embora. A casa dela estava a mais de 1000 anos de distância. Quando ela perguntou como raios tinha parado naquela dimensão, o rapaz admitiu que não era nenhum cientista para ter todas as respostas, mas prometeu que descobririam o segredo juntos. Primeiro, você precisa aprender a viver nesta sociedade, explicou ele, reforçando a importância de manter o segredo sobre a origem dela. Ao ouvir a promessa de ajuda, Yang corou. Ficou tocada com a preocupação dele, mesmo que uma ponta de desconfiança ainda sugerisse que ele tinha segundas intenções. Para selar o pacto, ela repetiu o ritual de gratidão, batendo o punho na palma da mão e chamando-o de jovem herói. Shu abriu um sorriso de orelha a orelha e retribuiu o gesto com empolgação. A conversa ficou séria quando o assunto mudou para identidade. Shu explicou que naquele mundo, você não é ninguém sem documentos. Enquanto falava, ele se deu conta de que o jornal de ontem tinha sumido. O pânico começou a subir, mas Jang apontou para o lixo. Ele mesmo tinha amassado e jogado o papel fora. Aliviado por não ter perdido a pista, ele suspirou fundo. Yang então questionou o que aconteceria se nunca conseguissem os documentos para ela. A resposta de Shu foi dura. Sem identidade, ela perderia todos os direitos. Não conseguiria emprego, não teria onde morar, não poderia alugar nem um quarto de hotel e nem sequer viajaria, já que trens e ônibus exigem registro. Se você não existe para o Estado, ninguém se importa com você, finalizou ele, deixando claro que a sobrevivência dela dependia daquele papel. Yang pescou a ideia no ar e, do jeito dela, sugeriu que poderia simplesmente viver nas sombras, desde que desse um jeito de ganhar dinheiro. Shu resmungou que, se estivessem 20 anos no passado, as coisas seriam bem menos burocráticas. Ele até achou um site que prometia ajuda para imigrantes ilegais, mas sabia que o risco de acabar atrás das grades era gigante. Quando Jang percebeu que ele cogitava, mesmo que de longe, a ideia de entregá-la para as autoridades, o clima pesou. Ela ficou roxa de raiva e, já com a mão no cabo da espada, o confrontou. Shu, tentando desarmar a bomba, insistiu que ela precisava focar nos livros de história. Entender o presente era o único jeito de ela parar de julgar tudo com a cabeça de 1000 anos atrás. Enquanto ele voltava a digitar freneticamente no computador, a expressão de preocupação dele fez Jang murchar. Ela inclinou a cabeça e perguntou, com a voz mansa, se estava sendo um fardo pesado demais para ele. Sem tirar os olhos da tela, Shu mandou a real. Eu aguento, desde que você pare de ameaçar todo mundo com essa espada. No meio desse climão, o gato Melon surgiu miando desesperado. Shu se tocou que, na correria, tinha esquecido de alimentar o bicho. Ele ergueu o gato gordo pelas axilas, impressionado com o peso do bicho, e pediu desculpas ao monstro ruivo. Para Jang, que assistia a tudo de canto, até o gato parecia estar tirando sarro da cara dela. Magoada e quase perdendo a briga para as lágrimas, a garota baixou a cabeça e aceitou o destino de estudante. Shu, sem notar que tinha ferido os sentimentos dela, se jogou no sofá com o laptop. De repente, o celular apitou. Era uma mensagem de seu melhor amigo, Jin Hao, que tinha acabado de entrar para a polícia. Shu pensou em sondar o terreno. Talvez o amigo pudesse dar uma luz sobre como resolver a situação de Jang sem que ela acabasse numa cela. Lembrando da fúria da garota e da lâmina afiada dela, ele soube que não podia nem dar pistas de que falava com o oficial. Respondeu ao amigo de forma casual, sugerindo um encontro para comer espetinhos e colocar o papo em dia. Depois de organizar as coisas, Shu decidiu que precisava de um banho de contraste para clarear as ideias. Enquanto a água batia, ele tentava bolar o plano perfeito para conseguir aquele documento sem colocar o pescoço de ninguém na guilhotina. O banho gelado renovou as energias de Shu. Ele saiu do banheiro nas nuvens, esfregando-se na toalha, mas logo parou diante da porta fechada de Yang. Pensou que, por ser de outra época, ela talvez nem estivesse ligando para o banho ainda. Enquanto enchia o pote de comida do gato, um estalo veio à mente. Ele tinha esquecido completamente de comprar um pijama para ela. A ideia de ver a guerreira selvagem em roupas de dormir fez Shu se perder em pensamentos por um segundo, chegando a tocar o próprio peito enquanto divagava. Foi quando Yang passou voando por ele, quase o atropelando. O susto foi tão grande que ele se xingou mentalmente por ter esquecido que agora dividia o teto com uma mulher. Se ela saísse um segundo antes, o teria pego quase sem nada. Ele se trancou no quarto num pulo. Yang, vigiando pela fresta, esperou o caminho ficar livre.
Quando o silêncio dominou o apartamento, ela correu para o banheiro às pressas. Shu tinha subestimado a garota. Os antigos também levavam a higiene a sério. E assim, entre sustos e banhos, o sábado deu as caras. Na manhã seguinte, Shu decidiu apresentar mais uma ferramenta tecnológica, uma mesa digitalizadora. Explicou que com aquela caneta, ela poderia passar para o computador tanto a escrita tradicional quanto os símbolos modernos. Yang soltou um suspiro pesado. Era informação demais para uma cabeça só. Para completar, o gato ruivo, que agora parecia atender por calabaça ou abóbora, surgiu miando e exigindo mimos. Enquanto Shu pedia para ela praticar sozinha e ia dar atenção ao felino, Yang sentiu uma pontada de ciúme. Ela observou o som dos grãos de ração batendo na tigela e, curiosa, perguntou o que era aquilo. Shu explicou que era comida industrializada para pets, o que a deixou chocada. "Vocês cultivam comida só para gatos?" perguntou ela, perplexa. Shu riu, explicando que o processo era bem mais artificial que uma plantação. Batidas na porta interromperam a aula. O delivery tinha chegado. Shu entregou um pacote do McDonald's para ela, avisando que aquele seria o jantar, enquanto ele saía para encontrar o amigo policial e resolver a papelada. Ele reforçou a ordem: não saia de casa por nada. Mesmo meio sem jeito, Yang começou a devorar o hambúrguer, secretamente feliz por ele não ter se esquecido dela, mas a paz durou pouco. O gato ruivo brotou do lado dela, encarando o lanche e miando com toda a audácia do mundo. Shu interveio na hora, pegando o bicho no colo. "Você já tem sua comida, nada de roubar o que é dos outros." Preocupada, Yang perguntou se não podia dividir o lanche com o animal. A resposta de Shu foi um balde de água fria. "De jeito nenhum, isso aqui faz um mal danado para a saúde." O rosto de Yang perdeu a cor. Ela quase soltou o hambúrguer, indignada e com vontade de chorar. "Se faz mal, por que você me deu isso?" pensou ela, sentindo o apetite sumir na mesma hora. O sol já tinha ido embora de vez e a lua começava a dar as caras entre as nuvens, iluminando os prédios do bairro. Antes de sair, Shu resolveu a vida digital de Yang. Criou uma conta de e-mail para ela e explicou que, através daquele tablet, eles poderiam trocar mensagens. Ele reforçou que a tecnologia não era feitiçaria, apenas um jeito de enviar informações para longe. Depois de conferir se ela tinha decorado cada instrução, ele finalmente cruzou a porta. No corredor, Shu ainda parou um pouco, coçando a cabeça e rezando para que o apartamento estivesse inteiro na volta. Ele caminhou alguns quarteirões, pegou o trólebus e desceu na praça central. O amigo, Yao, não estava no ponto combinado, o que o deixou intrigado, mas logo um aceno vindo de uma mesa de bar na calçada oposta resolveu o mistério. Yao já estava lá, relaxando com uma cerveja. Shu se desculpou pela demora e agradeceu pela recepção. O policial confessou que o dia tinha sido um moedor de carne e convidou o amigo para um brinde. Shu estranhou ver um oficial bebendo, mas Yao logo cortou. "Relaxa, estou à paisana. Hoje eu sou um civil comum." Animado, Shu assumiu o comando do cardápio e pediu um banquete. 20 espetinhos de boi e cordeiro, 10 de cebola, 4 de fígado de porco, berinjelas grelhadas e um balde de cerveja gelada. Enquanto a comida não vinha, o papo rendeu. Shu quis saber se a vida de policial era o sonho que o amigo imaginava. Yao deu um gole amargo na cerveja e soltou o desabafo. Ele achou que passaria os dias prendendo vilões perigosos e sendo um herói de filme, mas a realidade era separar briga de marido e mulher e ouvir reclamação de vizinho. "Ainda não prendi um criminoso sequer", reclamou, frustrado com a rotina banal. Shu sorriu, tentando ver o lado bom. Se o trabalho estava chato, era sinal de que a cidade estava em paz. Ele lembrou do esforço monumental que Yao fez para entrar na corporação. Com apenas 1,60 m de altura, o amigo quase foi barrado pela regra dos 1,70 m, mas conseguiu a vaga após treinar loucamente e provar que sua capacidade de salto compensava o tamanho. O sonho tinha sido realizado, mesmo que fosse menos épico do que o esperado. Yao confessou que, enquanto esperava Shu, ficou vigiando a multidão, torcendo para que um bandido armado aparecesse só para ele ter o prazer de dar o bote. Shu, lembrando imediatamente da garota com a espada em sua casa, gelou. "Nem brinca com uma coisa dessas", cortou ele, insistindo que o crime estava em baixa e que o mundo estava calmo demais para heróis. Mas, conforme o tempo passava, o clima descontraído deu lugar ao que realmente importava. Shu respirou fundo, olhou para o churrasqueiro preparando os kebabs e decidiu que era hora de lançar a pergunta sobre os documentos de Yang. Shu encarou o amigo nos olhos e lançou a isca. Perguntou o que acontecia quando alguém sem teto,
sem memória e sem um único papel, surgia querendo trabalhar. Yao não hesitou e mandou a real. Era impossível. Sem registro, a pessoa simplesmente não existia para o sistema. Shu insistiu que era exatamente por isso que alguém nessa situação precisaria de ajuda, ou as coisas nunca se resolveriam. Zhao sentiu o cheiro de queimado e franziu a testa, desconfiado. O policial quis saber o nome desse tal amigo e onde ele estava escondido. Shu deu um sorriso amarelo e inventou a desculpa mais esfarrapada do mundo. Disse que era um conhecido do sobrinho do vizinho do avô de um tio. Zhao explicou que sem família ou qualquer rastro de origem, conseguir um documento era um beco sem saída. A conversa ficou tensa quando Zhao percebeu que Shu estava agindo de um jeito muito estranho e o acusou de estar escondendo algo. Shu tentou desarmar a bomba rindo, dizendo que o amigo estava viciado no trabalho e vendo crime em todo lugar. Não tô escondendo nenhum fugitivo, relaxa, garantiu ele. Zhao se acalmou um pouco e explicou o protocolo. A polícia colheria o DNA, cruzaria dados de desaparecidos e vasculharia o banco de dados de prisioneiros. Shu cutucou a ferida. E se não acharem nada no DNA nem em lugar nenhum? Zhao se irritou com a insistência e mandou ele parar com as perguntas hipotéticas. Shu, mantendo a pose, deu um gole na cerveja e disse que só estava puxando assunto para a noite não ficar chata. Ele até brincou que Zhao poderia investigá-lo e descobrir que ele era uma criança perdida encontrada na rua. Zhao mandou ele parar de falar besteira. O oficial explicou que se a pessoa não tivesse feito nada ilegal e estivesse desarmada, seria apenas liberada, mas continuaria sem documento nenhum. Ninguém vai dar um RG de presente para um desconhecido, disparou ele. O policial já estava por aqui com o interrogatório de Shu e deu um aviso. Se ele estivesse planejando algo obscuro, era melhor procurar o outro otário. Shu não se deu por vencido e citou casos de criminosos que fazem plástica e inventam perda de memória para ganhar vida nova. Zhao foi categórico, ninguém aparece do nada. Citou até a regra de ouro da perícia, cada toque deixa um rastro. Shu deu o golpe final no ego do amigo, lembrando que ele era só um guarda de bairro que resolvia briga de vizinhas e não um detetive de elite. A noite virou dia entre garrafas vazias e espetinhos devorados. Zhao, já sem forças para ficar ereto, desabou com a cabeça na mesa, resmungando que ainda faria história e se tornaria o maior detetive que o mundo já viu. Shu apenas observava, sabendo que apesar da bebedeira tinha conseguido as informações que precisava. Shu deu o toque final. Lembrou que Zhao tinha um expediente pesado no dia seguinte. O oficial, com o rosto pegando fogo, chamou a conta, mas Shu insistiu em pagar. No caixa, o valor deu 128 yuans. Zhao, num estado de alegria alcoólica pura, tentou dar um abraço de urso no amigo, que já estava por aqui com a melação do bêbado. O atendente avisou sobre uma promoção. Quem gastasse mais de 100 yuans levava metade do valor em presentes. Shu pensou na hora em Yang. Ele lembrou dela devorando peixe e sentiu o rosto esquentar. O rapaz não conseguia mais ter um pensamento neutro sobre ela. Pediu espetinhos de peixe com tofu para a viagem, enquanto Zhao cambaleava de um lado para o outro. Depois de colocar o amigo no carro e vê-lo partir, Shu respirou aliviado. Sozinho, com aquela sacola gigante de comida, ele refletiu sobre como o destino era caprichoso. Entre bilhões de pessoas que somem no tempo sem deixar rastro, um grão de areia chamado Yang caiu logo na vida dele, mudando tudo. Ao chegar em casa, ele anunciou sua volta com entusiasmo, mas parou ao olhar o relógio. Estava fora há mais de 12 horas. A luz da sala revelou uma cena inusitada. Yang tinha apagado no sofá. Ela roncava baixinho, com o laptop aberto no colo e segurando o gato abóbora como se fosse um bicho de pelúcia. Shu travou no meio do quarto, sentindo uma mistura de vergonha e fascínio. A importância daquela garota na vida dele parecia crescer a cada segundo, e ele ficou ali, parado, apenas admirando o sono dela e pensando no quanto ela se parecia com uma gata. Quando Yang finalmente sentiu a presença dele e abriu os olhos, um sorriso de alívio surgiu no rosto dela. Ele estendeu a sacola de kebabs, lembrando que ela tinha jantado cedo e devia estar faminta. Yang começou a agradecer profusamente, mas Shu, querendo brincar, reclamou que o agradecimento estava incompleto. A garota, ainda meio grogue de sono, lembrou do protocolo, corou na hora e repetiu o agradecimento em voz baixa, chamando-o finalmente de Jovem Herói Shu.
Satisfeito, Shu deu um pulo e começou a rir, o que deixou a garota confusa. Ela percebeu o cheiro de bebida e perguntou se ele tinha exagerado no álcool. Só algumas garrafas, minimizou ele, enquanto começava a desembrulhar tudo. Ele tirou um iogurte da sacola e, com toda a seriedade de quem entende do assunto, ensinou a regra de ouro: tem que lamber a tampa antes de comer. Yang observou a cena, viu Shu lamber o lacre com gosto e sentiu o rosto queimar de vergonha. Para a garota, aquele gesto parecia o cúmulo da indecência. Afinal, só bichos lamberiam a comida daquela forma, mas Shu, insistente, espalhou o resto do iogurte na tampa e fez sinal para que ela fizesse o mesmo. Hesitante, Yang deu uma lambida rápida. O jovem, rindo da situação, quis saber o veredito, e ela, morrendo de vergonha, admitiu em voz baixa que o sabor era incrível. Com os sentidos levemente alterados pelo álcool, Shu ficou ali observando-a. Naquele momento, lambendo o lacre do iogurte, Yang lembrava mais do que nunca um gato de estimação. Ele se levantou e reforçou para que ela atacasse os espetinhos ainda enquanto estavam pelando, lembrando que o trajeto foi longo. Antes de sair da sala, ele olhou para trás e viu Yang com o gato ruivo aninhado no colo. Ter alguém e algo esperando por ele em casa trouxe um calor novo para a vida de Shu. Depois de um banho revigorante, ele sentiu as energias voltarem e apareceu na sala de chinelos. Ver a garota ainda focada no laptop o deixou satisfeito. Ela estava finalmente pegando o ritmo daquele mundo. Shu se aproximou e comentou que com a tecnologia de hoje, ela poderia tomar banho todo dia sem dó, pois o conforto ali era garantido. Aproveitando o gancho, ele perguntou se ela tinha conseguido organizar todas as roupas que ele tinha comprado. Yang travou. Ela tentou entender onde ele queria chegar, já que vestidos e saias eram fáceis de lidar. Foi então que a ficha caiu. Ele estava falando daquela peça estranha que ela tinha girado nas mãos sem saber o que era. Ao lembrar do sutiã, o rosto dela pegou fogo. Discutir algo tão íntimo com um homem era demais para ela, e o constrangimento logo virou uma fúria silenciosa. Percebendo os punhos cerrados da garota, Shu mudou de assunto na velocidade da luz e se ofereceu para ensinar como usar o secador de cabelo. Pouco depois, Yang se refugiou no quarto e bateu a porta. Ela precisava conferir aquele guarda-roupa. A curiosidade de Shu sobre o que ela vestia a deixava irritada. Parecia que ele queria controlar cada detalhe. Ela tirou do armário um vestido azul sofisticado, cheio de laços e detalhes. Por um segundo, seus olhos brilharam ao se imaginar nele, parecendo uma boneca angelical. Mas a raiva falou mais alto. Que droga, pensou ela, arremessando o vestido na cama junto com o sutiã.